Olá, eu sou Ranieri Ramon Braz da Silva, acadêmico do curso de Tecnologia em Produção Cultural da Unicef. Vou compartilhar a socialização do seminário interdisciplinar Desenvolvimento de Projetos Culturais, sob a tutoria da professora Rafaela de Panconte de Lima Rubiales. A disciplina nos instigou a reflexionar, a pensar, a analisar aspectos relacionados ao desenvolvimento de projetos culturais. E aí, no contexto da pesquisa, eu escolhi elaborar um projeto relacionado a uma área que eu tenho estudado, enfim, que eu tenho relações tanto profissionais como de pesquisa, que é a área das comunidades tradicionais, especialmente as comunidades quilombolas, aqui no estado da Bahia. Então, nesse contexto, o título do trabalho que nós escolhemos elaborar seria o Festival Baiano da Cultura Quilombola. Em síntese, o paper ele, ele vai apresentar os aspectos teóricos e metodológicos que eu utilizei para a elaboração do projeto do festival. E, nesse sentido, ele vem expor os elementos conjunturais da elaboração da proposta, as motivações, o contexto social, político, né, onde a gente vai realizar. E para isso nós também fazemos uma espécie de conceituação das tipologias, das estratégias metodológicas para a confecção do projeto em si. Como eu falei anteriormente, eu tenho estudado, tenho trabalhado com comunidades tradicionais, especialmente comunidades quilombolas. E a partir daí surgiu a ideia de criar um festival baiano da cultura quilombola, que seria, na verdade, um evento que reunirá e celebrará a diversidade cultural dos quilombos, a partir da realização de atividades diversas, painéis, formações, shows musicais, apresentação das manifestações culturais tão vivas e presentes nas comunidades quilombolas. E esse festival teria os seguintes objetivos específicos, que seria desenvolver ações integradas com diversos entes para a promoção de políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas. A ideia seria articular a presença no festival, né, de diversos órgãos e entes que trabalham com a temática quilombola. O segundo objetivo consiste em promover a diversidade das expressões, esse talvez seja o principal objetivo, que é valorizar de fato os elementos das culturas, dos saberes e fazeres tradicionais, desde a culinária até as manifestações populares e artísticas. Um terceiro objetivo seria fomentar o desenvolvimento sustentável a partir das vocações territoriais, ou seja, fazer com que o festival funcione como um vetor de desenvolvimento, mas não algo pensado e projetado de fora para dentro, mas a partir do que as próprias comunidades já desenvolvem e já realizam, a partir das tecnologias sociais já elaboradas, implementadas historicamente aí pelas comunidades quilombolas. E um último objetivo seria oportunizar espaços para a comercialização de produtos oriundos das comunidades, ou seja, a ideia era, dentro do festival, acontecer uma feira, né, uma feira para a comercialização dos diversos produtos oriundos dessas comunidades. E aí o contexto social, né, que nos motivou a elaborar essa proposta, que é o estado da Bahia, que é o estado com o maior número de quilombolas do nosso país, quase 400 mil pessoas baianas se autodeclaram quilombolas. Existem 861 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. A Fundação Palmares é o órgão no âmbito da administração pública responsável, né, que tem a competência da certificação das comunidades quilombolas. E a Bahia se configura aí como o maior estado, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista populacional, na presença aí dos quilombolas. Isso reflete também na presença marcante nos elementos culturais do nosso estado, enfim, nas culturas, nas expressões culturais diversas. E a ideia seria localizar o festival na maior comunidade do nosso estado, que é o Quilombo de Tijuaçu, né, que é na verdade um conglomerado de comunidades quilombolas que ficam no município de Senhor do Bonfim, que é o maior município em termos de população quilombola no Brasil. O paper nos provoca a fazer uma fundação teórica para pensar a elaboração do projeto. E aí a gente traz alguns aspectos aqui que nós elaboramos na confecção do paper e também na elaboração do projeto. O primeiro conceito que a gente traz está relacionado à tipologia do evento. Nós trazemos aqui a definição de festival como um evento, ou seja, a opção para a realização desse evento que reunisse toda essa miscelânea cultural das comunidades quilombolas seria um festival. E aí o conceito de festival é trazido pela MON, que é um evento de cunho artístico, periódico, objetivando a competição, promoção comercial ou divulgação, promove inúmeros eventos e premia as expressões maiores nas artes cênicas, plásticas, visuais, literatura,
cultura e projetos especiais. Nós estamos trazendo aqui uma definição bem vasta do que seria um festival. Dessa definição, nós nos apegamos aqui a quando ela fala que um festival promove inúmeros eventos. Ou seja, o evento que a gente está propondo, ele de fato vai reunir vários microeventos, como painéis, mesas temáticas, shows musicais, a feira de comercialização de produtos das comunidades. Então, dialoga muito com esse conceito aqui trazido pela mão. Uma outra fundamentação, né, trazida do ponto de vista conceitual seria a classificação do evento quanto à dimensão. E aí, considerando as contribuições de Martins, nós estamos aqui classificando esse festival que estamos propondo como um festival de grande porte, porque Martins elucida sobre várias formas de classificar os eventos. Uma dessas formas é a dimensão, e para eventos em que há a capacidade de mobilização de milhares de pessoas, ele define a classificação como evento de grande porte, que é o caso do festival em questão. Trazemos também na parte da fundamentação teórica a seguinte pergunta: o que é um projeto? Então, nós trazemos um conceito elaborado por Silva, que basicamente descreve o projeto como um documento que funciona do ponto de vista estratégico, que precisa ser elaborado tecnicamente e pode envolver diversas áreas. E aí ele fala que é desde a empresarial até a área cultural, né? No nosso caso, como é um projeto cultural, nós dialogamos também com o conceito trazido por Thierry Serkis, que diz que projetos são iniciativas voltadas para a ação sobre objetos reais e ideias que expressam valores espirituais, sentimentos e conhecimentos significativos para determinado grupo social. No nosso caso, o grupo social protagonista, né, desse espírito cultural coletivo são as comunidades quilombolas baianas. E aí, a partir disso, eu vou precisar, no paper, conceituar a definição de quilombo. Não há uma definição ainda, na verdade é um termo em disputa conceitual, né, principalmente na contemporaneidade, mas eu trago aqui a definição da legislação, especificamente do decreto baiano, né, do estado da Bahia, que define quilombo como basicamente comunidades que nutrem traços culturalmente diferenciados e que possuem referência na sua ancestralidade afro-brasileira. Em resumo, seria essa definição de quilombo aqui para o estado da Bahia, embora exista a legislação tanto presente a partir da Constituição Federal, a partir do decreto 4887 de 2003, que nos permite aprofundar mais sobre a definição de quilombo. Mas como esse não é o nosso objeto do paper, essa definição, nós seguimos trazendo também na fundamentação teórica, apresentando os objetivos 4 e 5 do Fundo Nacional de Cultura, instituído pela Lei 8.313 de dezembro de 91, especificamente no que se refere à garantia da proteção do patrimônio histórico nacional, imaterial, salvo engano, determinado no objetivo 4, e no objetivo 5, no que diz respeito à priorização de projetos que talvez tenham mais dificuldade na captação de recursos. Na sequência, nós temos aqui no paper a metodologia. E nós fizemos o percurso metodológico fazendo uma revisão bibliográfica a partir de duas disciplinas, né? Nós utilizamos o livro, na verdade, dois livros de duas disciplinas cursadas no decorrer do curso da Uneselv, que é a disciplina Legislação de Procedimentos Regulatórios em Produção Cultural, e a disciplina Planejamento e Organização de Eventos, né? Na disciplina Legislação e Procedimentos Regulatórios, nós buscamos absorver ao máximo no que diz respeito às políticas públicas relacionadas à cultura, à legislação específica, né? Tudo que estava relacionado aos marcos regulatórios da produção cultural, do fazer cultural, e também os tópicos necessários a essa que o livro chama de imersão, né, no projeto cultural, na produção de projetos culturais. Na disciplina Planejamento e Organização de Eventos, nós buscamos, né, absorver ao máximo, né, o que a autora propõe no que se refere às características, os tipos, as formas, né, as estratégias necessárias para a organização, para o planejamento e para a execução do evento em si, e também já da elaboração de projetos. Então, dessas duas obras, eu trago aqui 4 elementos fundamentais que nós podemos extrair para ser como se fosse um mapa, uma espinha dorsal para o desenvolvimento de projetos culturais, né? E aí, geralmente, eu particularmente adotava um tripé, né, que seria a pré-produção, a produção e a pós-produção. A partir dessa revisão bibliográfica, eu passei a considerar uma quarta etapa, que seria
a etapa da concepção. Era algo que eu ainda não tinha incorporado ao meu fazer, né? Então, nos resultados de discussões, eu trago no paper como, a partir dos referenciais teóricos, da perspectiva metodológica que desenvolvemos no decorrer da pesquisa, como nós, a partir desse conhecimento sistematizado sobre o desenvolvimento de projetos, nós conseguimos elaborar o nosso projeto. E aí eu trago aqui esses quatro pilares. O pilar da concepção, eu acredito que ele pode ser subdividido em dois outros pilares, que diz respeito à conceituação e ao planejamento. Trazendo para o desenvolvimento do nosso projeto, nessa etapa, nós pensamos a realização do evento, que seria o Festival Quilombola, né? O que esse festival é, de fato, que é uma celebração da diversidade das culturas produzidas, né? Onde seria realizado, nós definimos que seria no Quilombo de Tijuaçu, localizado no município de Senhor do Bonfim, com a participação das comunidades quilombolas do local. Feita a conceituação, nós passamos a elaborar propriamente dito o projeto. E aí, a partir da elaboração do projeto, nós definimos as fases subsequentes, que aí, aqui a gente denomina de pré-evento ou pré-produção, trans-eventos ou produção, e pós-produção ou pós-evento. Na fase do pré-evento, inclusive é algo novo, porque geralmente eu tenho algumas características que eu vou citar a seguir, que eu utilizava na produção, que entra aqui no pré-evento e vice-versa. Eu vou tentar elucidar de forma em que eu consiga identificar isso de forma mais evidente aqui no discorrer da apresentação. No pré-evento ou pré-produção, no projeto ficou as seguintes tarefas: a captação de recursos, a contratação da equipe técnica, que pode ser composta por diversos profissionais, né, produtor cultural, diretor-geral, diretor artístico, cenógrafo, coordenador de comunicação, etc. A criação da identidade visual do evento, né, a criação e confecção das peças gráficas de publicidade, a seleção e contratação dos prestadores de serviços, dos suprimentos de instalação, da mobilização em si do público e das comunidades. Isso aqui seria a fase do pré-evento e da pré-produção. No trans-evento, no produção, ou seja, no que acontece durante o evento, seria de fato a execução da logística, né? Compreendendo aí a instalação da rede elétrica, da internet no local, dos equipamentos multimídia, da montagem de palco, da sonorização, da iluminação cênica, da cenografia, da estruturação dos estandes da Feira Quilombola, do transporte e acomodação dos participantes, dos artistas e da realização da programação pretendida. Anteriormente, antes dessa reflexão que esse paper, que essa disciplina, na verdade, me proporcionou, até a realização da ação em si, tudo para mim era pré-produção. E aí agora eu consigo compreender que a execução da logística e do evento em si é, na verdade, uma etapa transitória do período de execução propriamente dita do evento. Então, aspectos que eu considerava pré-produção, agora eu considero produção. E por fim, né, após finalizada tudo que se pretendeu durante o evento, nós temos aqui a pós-produção, que seria, no nosso caso, do Festival Baiano da Cultura Quilombola, a desmontagem das estruturas, a limpeza do local, a quitação dos contratos, a aferição dos resultados, o envio de cartas de agradecimento e a elaboração do relatório final. Dito tudo isso que nós ponderamos aqui na apresentação, nós trazemos aqui a ideia de que, nas considerações finais, a produção cultural é de fato um campo amplo, né, dinâmico, né? Toda hora a gente descobre uma coisa nova, uma estratégia diferente, e que exige cada vez mais de profissionais que compreendam de fato que o desenvolvimento dos projetos culturais precisam ser pensados e concebidos a partir dessa base aqui, que como se funcionasse como se fosse uma planta base, né? Que a gente pudesse pensar, o profissional da produção cultural pudesse pensar de forma sistemática, desde a concepção até o pós-produção. Então, esse trabalho foi importante para nós, para mim, sobretudo nesse ciclo final de graduação, porque me fez mergulhar de forma teórica e metodológica sobre o que eu faço no cotidiano, no dia a dia, enquanto profissional da área, e também me fez questionar algumas bases do que eu acreditava enquanto pesquisador, né, do segmento. Então, foi um trabalho muito rico e importante a produção desse paper nessa disciplina, desse seminário interdisciplinar. Aqui eu trago as referências, né, não são muitas, mas são importantes, porque basicamente nós trazemos aqui os dois livros das duas disciplinas que eu citei,
e a partir dos livros, das próprias citações e das indicações de leitura, a gente foi delineando o nosso referencial teórico. Então, tá aqui as referências. Espero ter colaborado com a discussão e com a construção da disciplina. Muito obrigado.